E aí, gente? Viajar piorou a minha ansiedade ou melhorou? Eu sou uma pessoa com TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. E eu estou viajando o mundo sozinha há mais de 4 anos. Então vamos lá. Meu nome é Fernanda. Eu sou nômade digital, ou seja, eu trabalho enquanto eu viajo há mais de 4 anos. Mas antes disso, já morei em 3 países diferentes, bem diferentes. E vamos falar sobre saúde mental, ansiedade, viajar, porque eu acho que muita gente tem vontade de viajar, mas tem medo, ou são pessoas que têm ansiedade, precisam da zona de conforto. Então, esse é um vídeo pra você. Então, viajar piorou a minha ansiedade. Sim, mas vamos lá aos detalhes. Viajar, esse tipo de vida, né, que eu viajo bastante, me curou da depressão. Então, o que é uma ansiedade diante disso, não é mesmo? Eu prefiro ter ansiedade do que depressão, claramente, tá? Porque eu faço muita coisa, eu tenho vontade de fazer muita coisa, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de ver os lugares. Então, é muito diferente. Porque antes eu não tinha vontade de nada. A vida era uma merda. Só isso, né? Então, hoje eu não acho a vida uma merda, eu quero viver. Então, o movimento, ele te faz se sentir vivo. E aí vem com todas as outras coisas boas que você quer viver, você quer fazer coisas diferentes, você quer experiências diferentes. Isso provavelmente vai curar a sua depressão. Não, claro, cada um é cada um, tá? Mas é um remédio muito potente, tá? Viajar. Claro, né? Ai, não tem dinheiro pra viajar. Sim, eu não viajava também. Mas aí é que tá. Eu achei um trabalho remoto que eu pudesse fazer isso ao mesmo tempo. Então, em vez de pagar um aluguel no Brasil, eu pago hospedagens pelo mundo. E na verdade aqui eu não tô nem pagando. Eu tô cuidando desse gatinho de graça em troca de hospedagem. Então, nem hospedagem tô pagando. Então, maravilhoso. Então, o fato do movimento ele te deixar mais vivo, ele melhora a depressão e você consegue fazer um monte de coisa, você consegue se empolgar com as coisas, né? Você tá vivo, você tá vivendo, você tá curioso, né? Maravilhoso. Aí vem a ansiedade. Sim, a ansiedade piorou em vários aspectos, porque estou sempre em lugar diferente, estou sempre fora da zona de conforto. Então, sim, já tive algumas crises de ansiedade sozinha. Mas o negócio é que a gente aprende a viver sozinha, aprende a lidar com muitas coisas. Sim, é pesado muitas vezes, né? Lidar com tudo sozinho e tal, lidar com várias crises de ansiedade sozinho. Sim, é pesado, mas a gente vai lidando e vive. Passei por essas crises, tenho orgulho de ter passado pelas crises sozinha, inclusive. Me sinto muito forte por isso, mas a qualquer momento eu posso ter uma crise. O que eu faço para sobreviver dessa forma? Eu tenho remédios para ansiedade, para crise na minha bolsa, tá? Morro de medo de avião, eu tomo remédio toda vez que eu vou pegar avião, mas eu faço, tá? Eu vou. E, claro, eu não sinto a ansiedade assim o tempo todo, mas o meu corpo sente. Eu tenho sintomas físicos de ansiedade. Chega assim, depois de 2 meses, a cada 2 meses, mais ou menos, eu preciso fazer alguma coisa, uma massagem, alguma coisa que vá me relaxar. Porque o meu corpo, ele fica muito tenso. O corpo, ele fica ali se contraindo. Eu tô ali, felizona, vivendo. Ai, olha que legal, olha, tô andando por Oslo. Tô felizona. Mas o meu corpo, ele tá ali assim, ai meu Deus, olha, tudo, muita informação, tudo esquisito, tudo diferente. E ele fica numa tensão que chega uma hora que eu começo a sentir que tá tudo meio estranho. Aí eu preciso dar uma aliviada. Eu fui já em osteopata na Malásia, osteopata na Tailândia. Não fui na Coreia porque era muito caro, então eu fui na sauna. Fiz uma massagem na Coreia. Fiz massagem chinesa na Holanda. Então, assim, eu vou procurando formas de dar essa aliviada pro meu corpo. Porque a minha mente, em geral, ela tá bem. Ela não fica bem quando eu me preocupo com a minha saúde. Isso aí, eu começo a me preocupar com a saúde, pode ter certeza que vai vir uma crise ali que não tá certa. Mas ela passa, né? As crises passam. Eu tive aí um momento esse ano um pouco tenso também.
que eu fui pra um país que não me fez bem e eu tava à base de remédio o dia inteiro. Eu fiquei assim por, acho que um mês. E aí depois eu fui diminuindo os remédios e tal. Tive algumas noites que eu não dormi e fiquei tendo crise de ansiedade a noite inteira. Sim, só que não é uma coisa assim que acontece o tempo todo, tá? Eu posso passar um ano inteiro e ter que 3 crises de ansiedade. O que acontece mesmo é o que eu falei pra vocês. O meu corpo ele vai tensionando, né? Mas eu acho que a gente aprende muito a lidar com muita coisa quando a gente tá viajando sozinho. A gente tem muito autoconhecimento e isso vai fazendo você aprender a lidar melhor com as coisas, né? Sim, tenho medo de ter crise de ansiedade? Tenho, mas como eu já vivi várias, eu sei que vai passar e tal. Esse ano eu cheguei a pensar um momento de sair do país que eu tava. Assim, eu tinha acabado de chegar. Eu falei assim: não, eu vou embora, eu vou pegar minhas coisas, vou embora e vou lá pra casa da minha mãe. Porque a gente quer a nossa mãe, né, quando a gente tá surtado. Mas eu aguentei e aí tudo melhorou e daí eu curti que eu tava no melhor país. No melhor país, no meu país preferido. Então eu pensei, cara, se eu for embora do meu país preferido, agora eu vou ficar muito mal. Então, assim, aguentei. E depois eu consegui curtir o meu país preferido, melhorei. Então, eu acho que eu tenho menos ansiedade quando eu tô viajando do que quando eu tô no Brasil. Quando eu tô no Brasil, os 2 primeiros meses eu tô muito tranquila porque eu tô na casa da minha mãe. Eu tô assim, tipo, protegida. Então eu fico mais dormindo, fico mais. É porque eu durmo daí. Tudo que eu não dormi direito, eu durmo lá. Mas depois de uns 2 meses eu começo a ter crise lá também. Porque é outra coisa, porque eu não sou muito feliz lá. Tipo, eu estou. Sim, eu fico muito feliz em estar com a minha família. E eu fico muito protegida. Só que eu sinto minha vida estagnada. Eu fico parada. É uma pausa da minha vida. Então me incomoda um pouco por estar pausada. Mas sim, é uma zona de conforto. Tenho ali minha mãe, minha família que cuidam de mim, que, né, se eu passar mal, eles vão cuidar de mim. E tem todo o amor do mundo, né? Eu me dou muito bem com a minha família. Então, assim, eu- é muito bom estar com a família, obviamente. Mas a minha vida para lá. Eu não tô no movimento, eu não tô vendo coisas novas. E eu acho que quando eu tô fazendo coisas novas, eu fico muito mais produtiva em vários aspectos. Então, por isso que assim, eu nunca sou muito fã da questão da zona de conforto, né? Porque ela parece confortável, só que depois, em um certo momento, ela não te deixa produzir muito, ela não te deixa ser muito criativo, ela não te deixa ter muita energia pra fazer as coisas. Você entra no automático e vai vendo a vida passar. Quando vê, passou um ano e você fez a mesma coisa todos os dias, você não aprendeu nada muito novo. Por isso que é bom quando você tá mesmo, ok, está no Brasil e tal, tentar fazer coisas diferentes e tal, pra movimentar um pouco a vida, porque o movimento é muito importante pra saúde mental e pra tudo, né? Eu acho que até a questão de desenvolver criatividade, se você quer empreender e ficar muito tempo parado, você vai atrasar o teu empreendimento. Então, toda vez que eu tô em movimento, eu produzo mais, eu tenho mais ideias. Parece que as coisas são mais possíveis, inclusive, do que quando você tá lá no teu cantinho, na tua bolinha, no confortozinho que você fica na preguicinha de fazer várias coisas. Então, sempre vou incentivar o movimento, tá? Não precisa ser viajando, pode ser de fazer coisas novas, esportes novos, não sei, coisas novas. Ter uma banda de rock, sei lá. Então, movimentar a sua vida é muito importante. E aí a questão da viagem, ela é um movimento contínuo, né? Muito bom. E, e a ansiedade a gente lida. E eu acho que quando você tá bem, emocionalmente, você vai diminuir as suas crises de ansiedade. Então, eu acho que eu fico mais em alerta e fico mais tensa, mas eu não tenho tantas crises de ansiedade, assim. Eu acho que eu fico até melhor, mas sim o meu corpo sente. O corpo sente a tensão. Fazer o quê? Eu falo pra ele, né? Que tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo sob controle. Ele não aceita, né?
mas a gente vive e faz um monte de coisa. Então não tenham medo de viajar, porque a ansiedade pode piorar. Por quê? Você provavelmente vai se sentir melhor em vários aspectos, então provavelmente não vai ter muita ansiedade. E se tiver, a gente tem remedinhos, né? Tem que ter o remedinho pra garantir. Às vezes teve anos que eu nem tomei nada por meses, meses. Porque tá de boa, sabe? Tá tranquilo. E teve anos que eu precisei por um mês tomar remédio pra dormir ou pra ansiedade. Eu não tomo todo dia, tá? Pra ansiedade eu tento não tomar todo dia pra não viciar. Mas, tipo, uma semana seguida que eu tive que tomar, aí depois fica, 6 meses sem tomar nada. Então, claro, depende do que tá acontecendo na tua vida, depende se tem alguma coisa específica, mas eu prefiro ter o remédio do que não ter. E mesmo se eu sei, nem usei mais. Teve um remédio que eu fiquei mais de um ano sem usar. E aí eu até pensei, nem preciso comprar não, eu vou comprar sim. Porque eu quero ter, mesmo que eu não vá usar. Só pra ficar mais tranquilo. Então, assim, às vezes você ter ali aquela possibilidade, mesmo que você não vai usar. Mas pra você saber que tá ali. Ok, se tiver crise, toma um remedinho, fica bem. Pronto. Então, isso eu acho que também ajuda você a não ter as crises. Se vocês tiverem mais perguntas sobre isso, obviamente eu não sou psicólogo nem psiquiatra, tá? Mas eu posso falar um pouquinho de experiência própria sobre, né, viajar com crise, com ansiedade generalizada. E vamos que vamos, gente. Vamos viver porque a vida é curta, tem só uma, e a gente tem que comer do mesmo, né? Pega o seu Rivotril e bota o pé na estrada. Tá bom? Beijo.